Caras amigas, caros amigos, é uma grande alegria para mim estar junto a vocês na celebração desse importantíssimo seminário tomístico. Eu parabenizo pela iniciativa e agradeço àqueles que promoveram, organizaram e que o Senhor possa abençoar esse aprofundamento no pensamento de São Tomás de Aquino. Bom, quem me perguntasse, um estudante, alguém que crê, assim, à luz da Escritura, a quem eu poderia assimilar São Tomás de Aquino? Olha, eu não hesitaria em mencionar São Paulo logo no começo da primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo coloca em evidência a primazia da graça. A graça que dá o Espírito Santo, aquele que dá todos os dons, o dom dos dons na vida de um cristão, na vida de alguém que acredita, como ele se manifesta misteriosamente e como pode nos dar uma sabedoria que não pertence a esse mundo, a capacidade de ler os mistérios de Deus, claro, como São Tomás fez. Para isso, encontramos no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, nos versículos que vão de 6 em diante. São Paulo diz que nós temos uma sabedoria, entre os perfeitos falamos de sabedoria, mas é uma sabedoria que não é deste mundo, nem daqueles que dominam o mundo, portanto, o poder da cultura, o poder da filosofia. Nenhum dos dominantes desse mundo, desses que possuem algum poder, tiveram acesso a essa sabedoria. Nunca. E São Paulo diz que essa sabedoria Deus revela a nós outros por meio do Espírito, o Espírito que conhece todas as coisas e também a profundidade de Deus. Quem pode conhecer os segredos do homem, senão o Espírito do homem, que também os segredos de Deus? Quem pode conhecê-los, senão através do Espírito de Deus? Bom, isso, o Espírito de Deus, eu queria falar sobre os dons do Espírito, os dons espirituais, falados em Isaías 11, depois os dons carismáticos, aquelas manifestações particulares do Espírito que encontramos no texto paulino, em 1 Coríntios 12. Esse primeiro capítulo da Escritura encontramos, evidentemente, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, mas antes de entrar nessa tratativa específica, que é o motivo pelo qual começo essa nossa reflexão, que no começo eu já estava parabenizando o seminário, recordar que o Vaticano II recomendou, com 2 documentos, um ligado à formação do sacerdócio, Optatam Pontius, que é uma declaração Gravissimo Educatione, que é sobre a educação cristã, o estudo e o aprofundamento do pensamento de São Tomás de Aquino. E o Papa Leão também indicou São Tomás na guia do diálogo entre fé e razão. E, portanto, sabendo que nessa relação ninguém, talvez melhor que São Tomás de Aquino, soube se expressar um patrimônio de verdades profundas com uma grande concretude. Por isso, eu gostaria de rebatizar a Suma Teológica como a Summa Vita do Nômeno, quer dizer, a lembrança do grande mistério que Deus, que é a manifestação de Deus, que é a manifestação de Deus na nossa vida. A propósito, São João Paulo II, na sua obra encíclica Fides et Ratio, ele fala, lembrando ali em 2003, na Pontifícia Acadêmica de São Tomás, que, estando São Tomás muito radicado na história do seu tempo, na cultura medieval, encontramos um ensino que vai além dos tempos, que ainda hoje pode nos oferecer uma boa orientação para a nossa reflexão contemporânea. E uma vez que eu acredito que vivemos um grande déficit de pensamento,
e de pensamento teológico, a abordagem dessa teologia tomística pode ser um grande presente para os nossos tempos. Também Bento XVI, em 2010, ele quis lembrar aí logo depois da encíclica de São João Paulo II, a importância dessa relação, não da dicotomia, mas esse diálogo entre fé e razão. E eu acho que eu posso dizer que esse novo milênio, que esse novo século, ele deixa de uma maneira muito evidente essa crise do diálogo entre fé e razão, com a supremacia da razão, que poderia até resultar em algum caso, poderia ser de certa forma insensata, talvez não corroborada pela experiência humana, que poderia sufragar o primato da razão. Mas vamos ver também as novas gerações que mostram sempre na sua vida o triunfo do eclipse de Deus. Então, né, por essa razão, vamos evidenciar a importância do estudo, portanto, das universidades que promovem esse nosso encontro, por exemplo. Existe um espaço que possamos reconquistar e redefinir para colocar em conversa a fé e a razão. Então, é um certo modo de fazer de teologia, de produzir a harmonia entre fé e razão, através de um discernimento, aquele do magistério, né, do ensino, que, claro, precisamos dele, evidentemente. É preciso, pelos estudos teológicos, refundar profundamente, sempre tentando ler os sinais dos tempos, essa necessária capacidade do homem da razão, do homem que crê, de colocar estabelecer um relacionamento entre fé e razão. Portanto, o magistério, o ensino, tem essa necessidade hoje. Não podemos humilhar a razão e nem desacreditar a fé. E no Aeterni Patris do Papa Leão XIII, passando por Fides et Ratio, e, claro, olhando toda a história do Concílio Vaticano II, olhando para o presente, no pontificato do Papa Francisco, podemos fazer essa escolha preferencial, quer dizer, sobre a misericórdia, o olhar sobre a misericórdia, como mostra o Papa Francisco, muito mais do que as armas e o rigor, claro, aquela paixão que a fé sempre determina e que depois torna-se a força do nosso ensinamento. Portanto, essa estação de misericórdia, essa estação pela qual podemos ver encarnar-se o amor de Deus, precisa de um pensamento, de uma fé que possa coordenar tudo isso de modo adequado. Então, eu falava sobre essa relação entre o espírito, os dons e os carismas. Bom, quando falamos de São Tomás de Aquino, claro que identificamos talvez muito mais do que outros padres do primeiro milênio, que são lembrados, claro, como padres da igreja, claro, colocou em evidência o relacionamento que existe com a graça. Por isso, certamente é o pregador da graça, o predicator gratiae, o pregador gracioso do mistério da graça. Essa reflexão sobre a graça tem uma importância fundamental no trabalho de São Tomás. A intuição do fundo é que todos os atos humanos são atos de graça, e por isso eu falo da vida de Deus, da vida do homem, da graça de Deus que entra na natureza humana, que entra na cultura do nosso tempo. A graça é o dom que Deus coloca em cada um de nós, nas condições de experimentar o que significa ser agraciado. Essa graça nos deixa agraciados, somos agraciados. A existência cristã, a nossa vida batismal, a experiência de Deus deve manifestar visivelmente esse estado de graça. Portanto, devemos parecer graciosos nesse mundo que ainda hoje encontra no Evangelho e na fé cristã um sinal de contradição. São Tomás nos lembra, em muitas maneiras, que somos inabitados da pessoa divina, ou seja, da Trindade, e, portanto, a pessoa humana, por graça, pode conhecer, pode amar, pode viver, tem o poder de servir
em Cristo, com Cristo e por Cristo. Somos essas criaturas amadas, capacitados por Deus, capacitados pelo mistério de Deus. Somos capacitados pelo ministério do Filho. O mistério da graça torna-se o ministério do Espírito, que, antes de tudo, é o mistério da humanidade de Jesus Cristo, que volta à história através daqueles que creem em todas as épocas. Portanto, é importante recordar tudo isso e, claro, recordar esse mistério da atualidade do Espírito, que se faz o ministério do Filho de Deus através de cada um de nós, mesmo à luz do pensamento da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Para nós, todos os dons, todos os carismas da igreja convergem através da pregação e eu poderia dizer potencializam a recepção. A pregação é a mais alta atividade para São Tomás, que pode ajudar o homem a partir de fora, ou seja, explicar os fenômenos que Deus faz, porque tudo leva ao bem. E essa é a lição dos carismas, a utilidade comum, o bem comum para aqueles que o amam. Então, São Tomás vai explicar os milagres, as profecias, os carismas, a nossa capacidade de conhecer tudo, ou seja, os dons de sabedoria, os dons do Espírito e as manifestações carismáticas dentro desses dons de sabedoria. Tendo a percepção da presença de Deus e o conhecimento da obra de Deus em nós, a pessoa pode, portanto, decidir tudo aquilo que faz e, claro, persuadir aos outros. Esse é um conceito muito importante, então vamos retomá-lo. Persuadir sobre a presença de Cristo em nós, persuadir sobre a capacidade que Cristo nos dá a cada um de nós, persuadir os efeitos que essa fé em Jesus Cristo, por meio da pregação, em modo especial, encontra na história. Portanto, assim, depois dessa introdução, relembrando, evidentemente, os artigos e as notas nos quais São Tomás, são 44, se dedica ao primato da graça e que nós damos por já sabido, já conhecido nessa reflexão. Ele foi o teólogo da beleza, ou seja, o teólogo, daquela teologia da experiência que nos faz ver, saber de que coisa é capaz o homem. Essa vocação cristã que São Paulo nas cartas aos Efésios, no capítulo 4, que diz que essa é a esperança pela qual somos chamados, a vocação que vivemos na unidade da fé, na unidade do Espírito. E, portanto, essa experiência humana e divina, teândrica, poderia chamá-la assim, a qual se dedica incessantemente São Tomás de Aquino através da sua Suma Teológica. Portanto, o contexto que eu gostaria de demonstrar nessa reflexão, repito, é aquele de encontrar brevemente a dimensão dos dons do Espírito e dos carismas. São João Paulo II, em 1991, dedicou uma audiência geral, sistematizando no tempo de uma fala pública, de uma fala geral, o pensamento de São Tomás de Aquino relativo aos dons do Espírito. Então, assim, eu acredito que é importante relembrar São João Paulo II, e ao qual, com certeza, a quem devemos uma nova expressão na igreja por ter trazido, assim como o Vaticano II queria, mas já o Leão XIII, com a sua encíclica Divina Illudum Unus, sobre essa tensão, sobre essas graças sobrenaturais que se unem, evidentemente, à nossa natureza. Ele falava, então, São João Paulo II, que essa íntima ação do Espírito renovador, do qual procede, portanto, a graça que justifica, vivifica, santifica, constituem o tecido da vida sobrenatural, o tecido dessa vida carismática, de todas aquelas habilitações adicionais que o Espírito concede pela força do batismo. Então, quero dizer, aquele rol espiritual comum a todos que creem.
Diz ainda São João Paulo II que, para compreender esse influxo do Espírito na vida da igreja, evidentemente da igreja de cada tempo, de cada século, para colher essa multiplicidade de dons concedidos pelo Espírito, pela desenvolvimento da comunidade, edificação da igreja, é preciso olhar para os dons do Espírito Santo em uma hipotética hierarquia do Espírito. É evidente que os carismas vêm antes dos dons, os carismas sobrenaturais do Espírito, aquelas manifestações muito específicas do Espírito, evidentemente elas precedem a vida de graça, a vida batismal, ou seja, os dons do Espírito, e primariamente é preciso que olhemos para todos os dons da vida da igreja, claro, seja os da graça, seja os da natureza, ou mais geralmente na ordem da criação, seria interessante, mas claro, não temos tempo aqui de refletir no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Porém, quando falamos em dons do Espírito Santo, seja na linguagem teológica, seja na linguagem antropológica, poderíamos dizer, devemos pensar naquelas iniciativas específicas das energias divinas que o Espírito infunde na alma, quer dizer, o aperfeiçoamento das suas virtudes naturais e sobrenaturais para dar ao homem a capacidade de agir de modo divino. Ou seja, ser capacitado por Deus. Esse pensamento ele é amplamente expresso na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, na questão 68. E, também é preciso que olhemos nesse momento, antes de tudo, para o elenco dos dons do Espírito, a listagem dos dons do Espírito que encontramos no capítulo 11 do profeta Isaías no Antigo Testamento. Com certeza, essa teologia medieval dos 7 dons, que representam um número limitado, claro, como falará São João Paulo II, os carismas não são uma lista fechada, porque na verdade são abertos, providencialmente abertos às necessidades do tempo e, claro, por isso o Espírito continuamente sugere e implementa esses dons. Mas essa teologia dos 7 dons que se aperfeiçoa na época medieval, já graças a São Tomás de Aquino, temos necessidade de olhar a vida espiritual do homem e aquela boa ordem que é a vida espiritual do homem, que esses dons devem poder encontrar, esses dons que Deus coloca na alma, porque para que a alma esteja pronta de desenvolver todas essas graças sobrenaturais. Portanto, esse texto de Isaías, no capítulo 11, na distribuição desses dons, na ordem da vida espiritual, aquela vida nova do Espírito que Paulo nos lembra, não somente no capítulo 8 das cartas aos Romanos, mas no capítulo 12 dessa mesma carta aos Romanos, ou no capítulo 4 da carta aos Efésios, assim como no capítulo 4 da carta aos Gálatas. E os dons, lembramos, tem os dons da sabedoria, através dos quais, lembra São Tomás de Aquino, o Espírito ilumina a inteligência, dando a conhecer as razões supremas da revelação de Deus na vida espiritual. E nos permite também fazer um julgamento, claro, ter discernimento sobre a nossa vida, ou seja, uma capacidade de autocompreensão, se a nossa vida se está de acordo com o ensinamento de Jesus ou aos ditames da nossa fé. E também existe o dom da inteligência, aquela especificidade que o Espírito nos dá para ter a intuição sobre a palavra de Deus e para ver também se a nossa vida, outra vez, se a nossa vida é perfumada, ou seja, como diz São Paulo aos Coríntios, perfumada da verdade de Deus. Ou seja, o dom da inteligência é ver... A gente pode ver esse dom da inteligência nas pessoas ignorantes da palavra de Deus, por exemplo. Então podemos, claro, aplicar muitos santos e doutores da igreja, ou seja, para entender o porquê que aconteceram. E o dom da ciência, que é aquela capacidade de ver e determinar com exatidão o conteúdo da revelação
e distinguir as coisas que vêm do homem e as coisas que vêm de Deus. Também o dom do aconselhamento do Espírito Santo, que é uma habilidade especial de regular-se na vida pessoal, tratando-se de fazer escolhas difíceis. Por exemplo, não sabemos o que fazer, não sabemos o que escolher, então isso é válido para que, muito mais do que para outros, aqueles que têm a responsabilidade de guiar outros animadores de comunidade, líderes espirituais. Tem o dom da fortaleza também do Espírito, é aquela vontade pronta, aquela vontade idônea, aquela vontade laborativa que acontece quando precisamos enfrentar dificuldades, né? Por exemplo, quanto foi importante esse dom nessa pandemia de Covid que acometeu o Brasil e Itália, como foi importante o dom da fortaleza, que podemos traduzir com a palavra moderna, ou seja, capacidade de ser resiliente, ou seja, capacidade de perseverar, de mostrar força quando todos se rendem, quando ninguém aguenta mais. E, sobretudo, quando existe sofrimento, quando as condições de vida estão extremamente difíceis. A fortaleza, com certeza, é o dom que prepara diante de um martírio. Por exemplo, pensar nos mártires, os santos da igreja, sem esse dom da fortaleza. Pois o dom da piedade, que coincide aqui com as obras de misericórdia ou com os gestos, digamos, de beneficência ou de caridade, ou simplesmente com aquele comportamento piedoso, ou seja, o homem do pregador. A piedade é algo mais profundo, diria São Tomás de Aquino. Pensemos na carta aos Filipenses, quando São Paulo diz que a piedade é ter os mesmos sentimentos de Deus, é ter aquela humildade que nos faz sincronizar com o coração de Deus, que nos faz realmente ser semelhantes à presença de Deus, porque está conosco. Algo profundo de união com Deus, ou seja, ter o mesmo coração de Deus. E, o dom da piedade do Espírito, o dom do temor, o dom do temor, o sétimo dom, o temor a Deus, que nessa alma cristã, na alma daquele que crê, existe aquela capacidade de respeitar a lei de Deus, ou seja, o temor não é o medo. Hoje vivemos em tempos nos quais o homem tem medos e mais medos, medo de si, medo dos outros, medo de Deus também. Não é o medo, é a alegria de conhecer a lei de Deus. Esse é o temor, é a alegria de honrar a lei de Deus, a alegria de saber que a santidade de Deus gera em nós a alegria de poder corresponder à sua graça. O temor a Deus é a virtude dos santos, é a capacidade de reconhecer esse pecador limitado, necessitado de Deus, necessitado da lei, necessitado de aderir à sua lei. Não é o temor servil, é o temor de filho. Não é aquele amor imposto, ou seja, o medo, mas é aquele amor que surge espontaneamente, alegre, livremente do coração. E agora a segunda parte eu gostaria de dedicar aos carismas. Vocês sabem assim, que a lista de São Paulo começa, estamos agora no capítulo 12 da primeira carta, no versículo 7, começa com a expressão pela qual vemos a unidade da multiplicidade, veremos as diferenças e os particulares dentro do universal do Espírito. O universal, no mesmo discurso que Paulo faz, é o corpo, quer dizer, a igreja. Mas dentro disso existem manifestações particulares, assim como no corpo existem vários membros que o compõem. E São Tomás de Aquino, ele perpassa por essa distinção dentro da unidade. E eu gosto de mencionar que esse é um dos capítulos preferidos pelo Papa Francisco, quando ele interpela as cartas cristãs, as cartas apostólicas, que significa, ou seja, que dentro da igreja existe muita diversidade, muita riqueza, muita beleza. Pensar no reduxio dum, ou seja, um em Cristo,
mas seria um problema pensar numa uniformidade. Isso não vem de Deus, não vem de Espírito. Ou seja, nós exaltamos a unidade na diversidade, exaltamos o universal no específico, assim como a igreja é única, mas existe na dimensão particular da diocesana, a particularidade da nossa fé católica. Tudo deve se reconduzir a essa unidade, pressupondo a diversidade não como um problema, mas como um dom. Eu falo por experiência própria, com certeza dizia São João Crisóstomo, e também Santo Agostinho, dois grandes patriarcas da Igreja do Oriente e do Ocidente, que os carismas dividem, mas não distinguem, e às vezes, diante de certas dificuldades que se determinam, preferimos gastar os carismas ou seja, desperdiçar os carismas, e São Paulo diz: não desperdicem os carismas e considerem aqueles que forem melhor. Com certeza, a teologia carismática é a Cinderela da teologia. Às vezes julgamos sem conhecer, julgamos sem ter experiência, e a teologia não deveria nunca fazer isso. Mas, sobretudo, nós nos preocupamos em aprofundar o mistério dos carismas, e por isso o Santo Agostinho diria que podemos admirá-los, mas devemos com certeza entrar na adoração. Podemos, claro, deixá-los de lado, mas devemos reconhecer que vem de Deus. Admirarmos, possamos investigar e não possamos, dizia Santo Agostinho. Bom, temos que ter essa santa admiração quando deixamos de lado os dons de Deus, e eu diria, claro, uma admiração por aquilo que São Tomás de Aquino escrevia sobre eles nas disputas, mas também as controvérsias, mas também no aprofundamento interno da Suma Teológica. E, portanto, sobre isso eu gostaria de falar agora, lembrando que São Tomás de Aquino faz uma tratativa específica sobre tudo isso, fala expressamente sobre esses carismas, e eu gostaria aqui de fazer qualquer especulação para trazer a atualidade, para trazer a importância, a necessidade que exista uma reflexão dedicada da teologia do Espírito, da teologia dos carismas. Peguemos essa proposta que vem de São Paulo e que São Tomás também segue. Quando São Paulo apresenta essa lista, é o capítulo 12, dizíamos, da primeira carta, dos versículos 7 a 11, a todos é dada uma particular manifestação do Espírito para a utilidade comum, para o bem comum. A uma pessoa é concedido do Espírito a língua da sabedoria, a um outro, por meio do mesmo Espírito, a língua da ciência, a outro o da fé por meio do mesmo Espírito, a outro o dom da cura por meio desse mesmo Espírito, a outro o poder dos milagres, o dom da profecia, a um outro o dom de distinguir os espíritos, a outro a multiplicidade das línguas, e a outro, por fim, a interpretação das línguas. E depois a frase final, depois desses 9 dons listados, mas todas essas coisas é sempre o mesmo Espírito que as opera, distribuindo a cada um como quer. Ou seja, eu gostaria de dizer, já antecipando, que São Tomás de Aquino explica bem, por que essa preocupação de Paulo de dizer sempre, por meio do Espírito, mediante o Espírito, o único Espírito. Porque, podemos pegar sobre a lição da doutrina do carisma, uma verdade fundamental: o diabo pode ser carismático, mas também os homens podem enganar com falsos carismas. Pensemos, portanto, nos falsos profetas ou aos falsos curandeiros. Ou seja, existe uma fonte tríplice: o espírito, o homem e pode ser também o diabo. E, portanto, a realidade humana, a sociedade humana que Paulo tinha na sua época era aquela na qual existia o paganismo fortemente empenhado em destruir a mente dos eleitos. Então, São Tomás precisamente indica as peculiaridades dos dons de Deus
que não são dons humanos nem dons satânicos. Portanto, é uma manifestação particular do Espírito, ou seja, é o ofício da graça concedida gratuitamente por Deus, e essa graça nos deve tornar gratos, dizia Pocâncio. Claro, graça gratis date, ou seja, dada de forma gratuita, um dom deve ser recebida com alegria, com gratidão por uma alma. É muito triste ver que nem todos têm essa sabedoria, essa consciência de ser carismático. Outros pensam que só os santos são carismáticos, ou um movimento chamado de renovação carismática, que se define carismático. Seria importante recuperar essa dimensão. A qualquer um, a todos nós, é dado um carisma particular. É como a graça dada por Deus, e ninguém, portanto, pode julgá-la, pode entrar nessa iniciativa soberana do Espírito. E São Tomás de Aquino fala que isso pode acontecer de duas maneiras, de acordo com essa graça pode habitar a igreja, a instrui, a santifica. E quando diz a igreja, quer dizer a vida de alguém que crê, sobretudo a vida de um pecador, no qual, evidentemente, ainda não mora o Espírito Santo. E essa graça concede já o milagre da fé, para que se possa ver a verdade da palavra de Deus. Essa é a primeira maneira. Outra maneira diz que essas graças habitam as almas daqueles que já estão dentro da fé e, portanto, se manifestam de modo especial, de modo quase espetacular, para que se possa ver a potência do nome de Deus. Portanto, em duas maneiras essas graças podem manifestar-se, essas que são dadas a todos nós. E depois, é importante sublinhar o fim, a utilidade comum, o bem comum, ou seja, São Tomás diz que assim, não é preciso somente demonstrar a verdade da igreja, a confirmar os fiéis, a salvar os infiéis, ou simplesmente assinalar a santidade de alguém dentro da igreja. Seria muito pouco. Elas devem edificar a comunidade, portanto, devem renová-la, devem fazê-la crescer e desenvolver-se. Olhando a realidade do nosso mundo, somos 2 bilhões de cristãos, comparando que a população mundial é só 1/3, poderíamos dizer. Isso quer dizer que esses carismas são os dados para que todo o mundo transforme-se a igreja de Deus, o corpo de Cristo. E, portanto, é sempre um canteiro aberto, a igreja com esses carismas, com essas graças dadas, a igreja, através daqueles que creem, possa contribuir à sua máxima expansão. E, bom, depois, assim como faz São Paulo, São Tomás de Aquino comenta essa lista. Bom, a um é concedido, então, e com essa diversidade, cada um é assinalado com essa diferença que Deus propõe. Mas tem um elemento distintivo para compreender tudo isso. São Tomás de Aquino menciona de modo muito claro: uma vez que um homem sozinho não pode fazer cumprir a ordem de Deus, ou seja, não se autodetermina carismático ou capaz de servir um ministério ou um trabalho, esses dons são dados interiormente ao homem para que possa exteriormente persuadir sobre Deus, ou seja, são carismas que cooperam à persuasão que a fé deve poder operar na história para que se possa reconduzir a Deus, para assinalar a primazia de Deus. São instrumentos de persuasão. Essa é uma definição maravilhosa e originalíssima sobre os carismas. Portanto, não é preciso somente persuadir o homem que não saberia explicar-se, não saberia dizer o que acontece dentro de si, mas serve talvez para persuadir os externos, para trazer-lhes a fé, para trazer-lhes a salvação, para apresentá-los aquilo que é a sabedoria de Deus, para que se veja que aquilo que acontece naquele homem não pode vir dele mesmo, aquilo que acontece àquele homem não é obra de si mesmo, e por isso sempre como fonte, São Paulo diz, mediante o Espírito, concedido pelo Espírito, pela força do Espírito, é como dizer, essa é a assinatura de Deus. A sabedoria, a ciência, o conhecimento divino
são os primeiros 2 dons que pertencem a essa lista. E Jesus, ele mesmo prometeu essa sabedoria mediante o Espírito. Nessum poderá resistir a vós, em Lucas 21, vos darei língua e sabedoria, dizia já no cenáculo, vocês vão receber do Espírito essa instrução, será o seu mestre interior, dirá aquilo que deverão dizer, não tenham medo por ser ignorantes, não tenham medo, não se preocupem em preparar a sua defesa, e no momento certo saberão dizer e as palavras lhe serão sugeridas. Então, essa linguagem da sabedoria, de ciência, são fundamentais porque nos fazem entender que nós, criaturas humanas, somos dotados de um conhecimento por graça, aquela que se manifesta naquele momento específico, que é diferente da virtude, da sabedoria que vimos, que é aquele dom conatural da vida batesimal, que nos torna capaz de julgar de acordo com Deus, capacitado por Deus, de julgar de acordo com as Escrituras. Portanto, é aquela manifestação do Espírito que nos habilita a fazer coisas que a nossa sabedoria humana, mesmo aquela sabedoria que vem do Espírito, não saberia fazer naquele momento específico. É uma manifestação. Não podemos esquecer, são manifestações específicas, aquelas pontuais manifestações que o Espírito faz na nossa vida. E isso é muito importante, porque essa lista paulina não é a lista dos dons do Espírito, nos quais encontramos, claro, esses dons de sabedoria, de ciência, de conhecimento. E São Tomás de Aquino é muito claro nesse caso, porque ele continua a colocar em evidência esse caráter milagroso, ou seja, a graça que se manifesta de maneira especial naquele momento e que caracteriza a fusão do Espírito com essa especial capacidade carismática de conhecimento ou de ciência. Mais à frente, Paulo fala da fé, aquela fé sem a qual é impossível agradar a Deus. A linguagem de Deus parece muito aquele anúncio de coisas extraordinárias que o homem também, por fé, mas sozinho não saberia dizer, não saberia dar. É aquela fé grande que Jesus via entre os pobres, entre os ignorantes. É aquela fé capaz de ousar, aquela fé carismática que nos faz dizer que junto à fé dogmática batismal tem também uma fé carismática capaz de anunciar, de cumprir grandes obras de Deus. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Sem essa fé que nos faz ver o impossível quando a realidade diante de nós nos faria desistir. Ou seja, sem essa fé não se pode agradar a Deus. É a fé dos pequenos, é a fé daqueles que não se desesperam jamais. Tem um outro carisma também que é colocado em evidência, que é aquele sobre o dom da cura. O dom da cura. Claramente é fácil de identificar no Antigo e no Novo Testamento vários episódios sobre os quais homens e mulheres são dotados de uma força especial, de uma capacidade especial que os permite salvar de uma doença, ou enfim, de curar os efeitos de uma doença ou de um mal qualquer. E então dizemos que temos que especular aí em toda a Escritura para ver em quantos modos também no Antigo Testamento esse carisma de cura se manifesta. Mas o que é importante, que também é a tese, é sobre a tese que estamos colocando, é a persuasão que essa manifestação do Espírito deve determinar naqueles que são curados, ou seja, o efeito que produz na sua vida a conversão. E vocês entendem agora bem, claro, trazendo aqui o exemplo de Jesus, que cura os leprosos, por exemplo, que só um deles se torna realmente convencido daquele carisma que se manifestava e do efeito que esse carisma manifestava na sua própria vida, porque é o único que para e o único que agradece a Deus, ou seja, é o único que reconhece que Deus é Deus. Os outros praticamente não se curam, mas ali
falta a tal persuasão. Então, é aquela manifestação do Espírito através do ministério de Jesus, não mostra completamente os efeitos que essa graça tem em si. Portanto, a edificação, renovação, conversão. E, bom, mas em outro momento, São Paulo fala do poder dos milagres. Bom, São Tomás de Aquino ousa, que chega a sustentar na Suma Teológica, que foi um erro, quer dizer, o que Paulo faz é errado, que não deveria falar de milagres na lista dos carismas. Ele diz isso, ele sustenta essa tese, e bom, querendo salvar a declaração de Paulo, Paulo fala de um poder do carisma, não fala isso como é o carisma da cura, da profecia, dos milagres, mas é dado um poder a uma pessoa, é dado o poder de compreender um milagre. E falamos disso porque, bom, falamos de poder, muitos prestam atenção, porque o poder é a onipotência de Deus que cria tudo que existe na realidade e que falta, na verdade, na realidade, enfim. Então, essa onipotência de Deus é concedida ao homem, mas São Tomás de Aquino fala que é como efeito de uma virtude sobrenatural ou do poder ligado à palavra, ou seja, à pregação. E Jesus, no seu mandato final, diz: esses são os sinais que acompanharão a pregação. Ou seja, o milagre é um efeito da fé, é um efeito da pregação, é um efeito das virtudes sobrenaturais que estão no homem, quase querendo dizer para que o homem não se sinta demais, porque Deus é Deus. Agora, uma coisa é uma manifestação específica, outra coisa é de substituir a onipotência de Deus, ou seja, capacidade que Deus tem de fazer nascer aquilo que não existe ou de criar aquilo que ainda não foi criado numa situação específica na qual nos encontramos. E depois fala-se do dom da profecia, que a alguém pode ser dado o dom da profecia. Bom, se nós quiséssemos falar da questão da cura, ou seja, também aqui as manifestações proféticas são muito diferentes, sim, são variadas, seja, são muitas manifestações proféticas possíveis, e o mesmo São Tomás afina que todos os dons de sabedoria se convergem para essa natureza profética. E a primazia, menciona a primazia desse dom, a necessidade, é necessário que a profecia seja compreendida por todos, ou seja, fica subordinado ao carisma das línguas, né? Porque quando alguém fala de uma língua desconhecida, precisa de interpretação. Mas a interpretação salva a profecia, que dá-lhe crédito, porque a profecia, como a pregação, é estritamente conectada à fé, produz fé e todos os efeitos de salvação que a fé produz. É como se pudéssemos relistar a lista paulina, que, bom, Paulo, quando nos faz essa lista, não indica uma hierarquia ou uma sucessão pedagógica, mas São Tomás, quando aprofunda tudo isso, propõe essa hierarquia de alguma forma. E a capacidade de discernir os espíritos, que é a capacidade de reconhecer um mal vestido de bem, está conectada a essa capacidade de interpretar as línguas, ou seja, estamos diante de uma capacidade evidente, claro que não é do homem, essa luz divina que nos permite iluminar as trevas, ou essa sabedoria que Deus concede ao homem de interpretar uma língua desconhecida, uma língua talvez nunca ouvida ou falada, ou, enfim, quando é mesmo a língua do espírito, ou seja, quando não é a língua humana, assim, distinguindo a xenoglossia da glossolalia, que isso não entra na ordem natural, nem na ordem, mas entra na ordem da graça, ou seja, na primazia da graça. Bom, então a variedade das línguas, a interpretação das línguas, o mesmo Paulo dizia, bom, atento a essa especial manifestação do Espírito,
para não confundir com aquilo que é da nossa inteligência, ou seja, algo que possa ser evidentemente reconhecido por todos, para que todos possam crer, evidencia a capacidade do homem de referir-se a Deus, né, em primeiro lugar. Ou seja, não é a nossa capacidade de resolver enigmas, porque uma mensagem é enigmática. Deus quer que a mensagem seja inteligível, mas essas manifestações podem atrair o homem, introduzir o homem, apresentar ao homem o mistério de Deus, fazer ver a uma comunidade o quão grande é Deus e o que pode fazer Deus através de cada um de nós. Então, terminando essa lista, eu posso dizer para São Paulo, olha, todas essas coisas, São Paulo diz, todas essas coisas vêm de um único Deus que as distribui a cada um como quer. Então, nessa ordem providencial de Deus, atenção a dar aos outros, a dar autoridades que não vêm de Deus, ou a dar-se uma autoridade que não vem de Deus, ou claro, o que pode ser até diabólico. Enfim, essa graça procede somente do Espírito. Eu gostaria de brevemente concluir, claro, porque eu poderia ainda me alongar, mas, assim, antes de ter o versículo 7, nessa lista dos carismas, São Paulo e também São Tomás, que retoma tudo isso, de alguma maneira recordando a lição de Santo Agostinho, nesse sentido, diz que, nos convida a considerar que esses carismas, esses ministérios, essas operações que vêm do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, esse Deus único e trino, tem no homem, naquele que crê, que os recebe, tendo em vista essa graça que se manifesta, uma tríplice dimensão, um desenvolvimento tríplice. O primeiro é a faculdade do homem de agir. O segundo, a autoridade que se recebe de Deus. E, em terceiro lugar, a execução de tudo isso. Ou seja, como a faculdade do homem e a sua habilidade, a sua autoridade vem de Deus, manifestam-se na história. Portanto, eu gostaria só de lembrar rapidamente a faculdade de agir por meio dos dons da graça, que, por exemplo, podemos ver na profecia ou nos dons dos milagres, a autoridade que vem por meio do ministério. Então, existem carismas, existem ministérios que podem ser, por exemplo, o apostolado ou a animação de uma comunidade, ou seja, todas as atividades que se desenvolvem no guarda-chuva da fé, seja dentro ou fora da igreja. E depois a execução daquilo que é chamado de obra, ou seja, que nos permite olhar por toda a história, a salvação do homem, a necessidade do mundo. Ou seja, tem os carismas, os ministérios e as obras. Existe a faculdade do homem, dada por graça, existe a atividade, que é aquela autoridade que Deus concede, ou seja, na força pela qual o carisma pode se manifestar, ou seja, de uma carismática ativa, passiva para ativa, e as obras de Deus. Esses três lugares, a graça, o ministério e as obras, são lembradas e chamadas a atenção por São Tomás de Aquino. Bom, eu chego à conclusão, claro, porque o tempo já se chega a vizinha do fim. O meu desejo era daquele de trazer inspiração, se eu posso dizer, sabe, o desejo de voltar a essas fontes, o desejo de dar base à nossa teologia carismática, espiritual, dentro de um tecido de sabedoria, de aprofundamento teológico, do qual temos muita necessidade. E claro, os primeiros padres da igreja nos iluminam, ou seja, essa sistematização tomística, ela é muito atual. Bom, São Tomás de Aquino era um homem de contemplação, um homem contemplativo, um homem que recebia de Deus por ciência, por sabedoria, por manifestação da graça, tudo o que era capaz, depois de escrever,
E sendo um homem de oração, de adoração, um homem que sabia silenciar na presença de Deus para que Deus depois falasse, escrevesse por ele. E bom, olhando a toda essa imagem, fazendo referência de toda essa imagem, eu gostaria de concluir com essa oração, essa invocação de São Tomás de Aquino, uma invocação do Espírito, e eu gostaria de rezar junto com vocês, para vocês e com vocês, e pela intercessão de São Tomás de Aquino, que a Igreja possa viver no regime de Pentecoste, na primazia da graça, na beleza desse Evangelho do Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, dentro de mim, no meu coração e na minha inteligência. Me dê a tua inteligência para que eu possa conhecer o Pai e no meditar a palavra do Evangelho. Me acorde no seu ardor para que ainda hoje, exortado pela sua palavra, te procure nos fatos e nas pessoas que eu encontrar. Me lembre da sua sabedoria para que eu possa viver, julgar de acordo com a palavra que tenho vivido hoje. Me lembre da perseverança para que eu possa, com paciência, que pegue a verdadeira mensagem de Deus no Evangelho e me lembre da sua confiança, para que eu saiba ver a hora para que quando chegue a hora eu esteja em comunhão com Deus, na espera de imergir em Deus na vida eterna, quando sua palavra seja revelada finalmente e realizada plenamente. Que assim seja. Bom, amém. E que seja em nós, em cada um de nós, em cada um de vocês que tenha participado, que está participando deste seminário tomístico. Eu agradeço e que Deus nos abençoe.